Bem-vindo de volta ao canal. O assunto de hoje é MEI, Imposto de Renda de quem é MEI. Quem está obrigado a declarar? O MEI declara? Como é que é isso? Então, antes de falar qualquer coisa, clica aí no canal, se inscreve, vamos partir para o nosso PowerPoint para a gente já começar a fazer as coisas. Aguardo você por aqui sempre que a gente tiver um vídeo, tá? Vamos lá. E o assunto de hoje é microempreendedor individual. O que nós temos que declarar? O MEI declara, o MEI tem que declarar? Qual é o ponto aqui do MEI? O MEI é uma pessoa jurídica. O MEI equipara o profissional a uma pessoa jurídica. Inclusive, ele tem um CNPJ. Tecnicamente, o MEI deveria ter todos os controles que uma pessoa jurídica tem. Por quê? Para você separar o que é rendimento do MEI daquilo que é rendimento da pessoa física, porque tecnicamente o MEI é uma pessoa jurídica. Então eu sugiro sempre que os meus clientes que são MEIs abram uma conta pessoa jurídica no banco. Tudo que for rendimento do MEI vai para esta conta, cai na conta da pessoa jurídica e ele separa o rendimento do MEI do rendimento dele, porque na medida que ele for crescendo, um dia que a gente quer sempre que o cliente cresça, vire uma empresa no simples, como ME, como uma pequena empresa com faturamentos grandes de 100, 200, 300 mil reais. E na hora que você crescer, você vai precisar se acostumar a ter os controles. Então, faça desde o primeiro dia, desde pequenininho, se acostume a ter os seus controles para que você, quando crescer, esteja dentro das regras. Então, a sugestão é, sempre tenha uma conta de pessoa jurídica para separar o seu dinheiro do MEI. É a coisa mais complicada do mundo, é uma empresa crescer misturando o dinheiro do sócio com o dinheiro da empresa. Além de estar tudo errado, você não consegue depois tirar e fica complicado você explicar, se tiver uma intimação da Receita Federal, de onde veio o dinheiro. Então, sim, separe o seu dinheiro do dinheiro da MEI. O MEI é outra coisa, não é você mais. Você não está sozinho, você agora tem uma pessoa jurídica. E o MEI está sim obrigado a declarar imposto de renda na pessoa jurídica, no CNPJ do MEI. É a DAS-NC-MEI que a gente tem que fazer todos os anos lá, simplesmente preenchendo os valores e clicando lá. Você vai colocar o valor das compras, os valores de faturamento e vai clicar e dar Enter para você poder enviar isso para a Receita Federal. Mas e a pessoa física? Uma pessoa jurídica do MEI tem que declarar, a gente já sabe, tem que ir lá na página, preencher os valores, comprovar os pagamentos das guias todas direitinho, todo mês tem que pagar a guia. Essas aí são as obrigações do MEI. Mas e a pessoa física, o empresário que está debaixo desse CNPJ, como é que ele fica? Ele está obrigado a declarar? Então, tem algumas coisas que ele está obrigado sim. Por quê? Porque se o faturamento do microempresário individual, do MEI, for suficientemente alto e ele tirar um salário para ele todo mês, salário é prolabore. Prolabore tem tributação de imposto de renda. Então você precisa separar o que é o seu salário do que é lucro. Se você mistura tudo na sua conta e você não consegue separar nada, você não consegue definir o que foi seu salário, o que foi lucro, e fica complicado de definir as coisas. Então, você tem que definir um salário para você. Eu diria, tire um salário mínimo de salário e o resto defina como lucros para você. Então, os lucros você vai ter que ter um controle deles para você poder saber qual é o percentual de lucro que a sua atividade permite que você tire, que seja considerado isento. Isso porque os lucros são isentos desde que eles estejam dentro de uma de duas possibilidades. Se você tem contabilidade regular, ele vai poder ser todo isento. Se você não tem contabilidade regular, você vai ter que considerar apenas esses percentuais que estão aí na tela como os percentuais isentos de lucro. Então, se você tem um MEI de vendas, por exemplo, você vende pequenos objetos de arte, vende peças e partes de alguma coisa que você compra e revende. Então você vai ter lá apenas 8% do faturamento como lucro isento. Se você faz transporte de cargas, apenas 8% do faturamento é isento. Se você faz transporte de passageiros como um Uber ou um outro motorista de aplicativo, você vai ter 16% de lucros isentos. E se você está em outros serviços, seja ele qual for, vai ser 32%. Então, apenas esses percentuais são considerados lucros isentos. O que ultrapassar esses valores
você vai ter que oferecer para a tributação. Então, o Prolabore é sempre tributável, que é o seu salário. O lucro isento é aquele até o limite que eu acabei de falar. E os lucros tributáveis são todos os que ultrapassarem esses percentuais de lucros isentos. Vamos dar um exemplo aqui. O faturamento de R$ 72.600 em vendas, por exemplo, foi um número que eu tirei da cabeça, tá? É um número inventado. Faturamos R$ 72.600 no ano todo. Esse faturamento é anual, hein? Então, no ano todo, a gente faturou R$ 72.600. Quanto desse faturamento eu posso distribuir como lucro isento? O lucro isento é apenas 8%, porque a atividade é de venda. Então, se a atividade de venda, o lucro isento é R$ 5.808. Se você dividir isso por 12 meses, você vai ver que isso aí não dá nem sequer um salário mínimo. Fica muito difícil de você viver com esse dinheiro. Então, você vai tirar mais do que isso, com certeza, e vai pegar esse dinheiro e vai colocar na sua declaração de imposto de renda da pessoa física como rendimentos. O que passar dos 5.808 vai ser rendimentos tributáveis de pessoa jurídica. Então, se você tem uma atividade de serviço, você pode tirar 32% como lucros isentos. Considerando o mesmo faturamento de R$ 72.600, você teria um lucro isento de R$ 23.232. Aí, o valor que ultrapassa tanto aqueles 8% como os 32%, o valor que ultrapassa aqueles percentuais, ele vai ser considerado rendimento tributável de pessoa jurídica e lançado na ficha rendimento tributável de pessoa jurídica com o nome da sua empresa e o CNPJ dela e o valor pago a você. Então, é dessa forma que você tem que declarar imposto de renda, se tiver que declarar. Como é que eu sei que eu vou ter que declarar? Para estar obrigado a declarar, o MEI tem que se enquadrar numa das 8 condições de obrigatoriedade. Então, é aquela lá de ter rendimentos tributáveis superiores a 28 mil e poucos reais, ter rendimentos isentos superiores a 40 mil reais, tem lá as condições de obrigatoriedade. Se o MEI está incluído em qualquer uma daquelas condições, porque ele pode ter outras rendas, ele pode ser MEI e pode ter imóveis alugados, ele pode ter um outro trabalho de carteira assinada e estar obrigado a declarar por outros motivos, os rendimentos do MEI estarão obrigados a ser declarados, ainda que inferiores aos valores tributáveis, tá? Ainda que rendimentos isentos apenas, eles estarão obrigados a ser tributados, tá? Ou informados na declaração, digo eu. Não necessariamente tributados, mas informados na declaração. Então, a alternativa para você sair daqueles 8% qual é? É você fazer uma contabilidade completa. Se você tem um contador que faz um balanço assinado, evidencia um lucro superior àquele, por exemplo, numa empresa de prestação de serviços de geral, por exemplo, sei lá, um cabeleireiro, você trabalha lá e você não tem custo nenhum, teu custo é muito baixo. Você faturou no ano 72.600, mas gastou R$1.000 lá de materiais que você pagou, porque o local onde você trabalha fornece os materiais. Então, você só comprou mesmo foi tesouras e outros acessórios que são de uso pessoal seu. Você vai pegar e vai falar assim, eu recebi 72.600, desse valor 70 mil, por exemplo, é tudo meu lucro, eu só gastei 2.600 de custo, esses 70 mil eu não posso pegar? Desde que você tenha um balanço assinado pelo contador, mostrando as notas fiscais dos gastos que você teve e que o balanço lá, o lucro líquido ficou 70 mil reais, sim, você pode lançar os 70 mil reais como lucros isentos, sem problema nenhum. Eu colocaria no mínimo um salário mínimo de Prolabore, que vai estar isento também, somava lá como rendimentos recebidos de pessoa jurídica R$1.000 por mês, que não vai dar valor tributável e configura que você tem um salário, mas o resto você tem sim que declarar. Declarar não tem nada a ver com pagar imposto. Então, se você é MEI e tem uma outra atividade e paga uma outra atividade na qual você paga imposto de renda, por exemplo, você é MEI e além de ser MEI você é empregado de uma empresa, você está sujeito a entregar a declaração de imposto de renda lá porque ultrapassou os 28 mil reais de valores tributáveis, então você tem que efetivamente declarar tudo que ganhou no MEI, ainda que isentos. Se uma pessoa declara imposto de renda, ela tem que declarar tudo que ela ganha, isento ou não, valor baixo ou não, tem que ser declarado. Então, se você está obrigado a declarar ou não, você tem que saber se enquadrando num dos 8 motivos para você se enquadrar. Eu vou deixar o link aqui de um vídeo aqui no canal, onde eu explico os motivos de obrigatoriedade de declaração, para você ver se você está enquadrado em algum desses motivos. Se estiver, você vai declarar e vai incluir o rendimento do MEI, ainda que eles sejam isentos. E se você, obviamente,
teve rendimentos tributáveis, vai somar lá e vai pagar imposto sobre esses rendimentos também. Então, saiba que ou você está na isenção com aqueles percentuais definidos, ou você tem que ter um contador para ter a isenção do total que você ganha. Fora isso, você só vai declarar imposto de renda se estiver enquadrado numa das 8 condições de obrigatoriedade. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Se tiver alguma dúvida, deixe o seu comentário aqui embaixo que eu respondo. E se tiver algum amigo seu, um conhecido, que seria útil essa informação para ele, compartilhe esse link. É sempre bom as pessoas saberem como funcionam as coisas no mercado brasileiro. Aguardo vocês sempre por aqui e até o próximo vídeo.